Na aula de hoje você vai aprender a respeito da União Europeia. Nessa série de vídeos nós estamos analisando os blocos econômicos. Então já falamos sobre o que são blocos econômicos, quais são os tipos de blocos econômicos e agora vamos analisar como surgiu a União Europeia. Então vamos ao nosso quadro, observar ali as informações que nós temos. Observe ali, nós vamos falar inicialmente a respeito do histórico, de como se formou a União Europeia. Então veja aqui, eu coloquei a sigla UE, então nesse resumo, toda vez que aparecer UE significa União Europeia, beleza? Então com relação ao surgimento da União Europeia, ali eu coloquei a data 1957, podemos voltar lá no final da Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de um bloco econômico chamado Benelux, que era formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Ali foi o embrião da União Europeia, basicamente. Por que se formou a União Europeia? As duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceram principalmente aonde? Em qual continente? Pensa aí um pouco. Na Europa, certo? Boa parte da Europa foi destruída com essas duas guerras mundiais. E os países perdem muito quando eles participam de uma guerra, principalmente quando essa guerra é dentro do seu próprio território. Então, como evitar uma nova guerra envolvendo países vizinhos, potências econômicas europeias? Então, por associá-las, uni-las em blocos econômicos. Assim, elas teriam os mesmos objetivos e evitariam um conflito armado dentro do continente europeu. Então, foi por isso que surge a União Europeia, inicialmente Benelux, depois vai se tornar a Comunidade Econômica Europeia, até chegar na União Europeia propriamente dita, certo? Mas eu vou começar falando de 1957, mas é importante você saber do antes e também por que surgiu esse bloco econômico, ok? Então, agora sim vamos falar aqui de 1957. Nesse ano foi assinado o Tratado de Roma. Esse tratado forma a Europa dos Seis, que é um bloco econômico conhecido como Comunidade Econômica Europeia, representada por essa sigla. E quem participa da Europa dos Seis? Bem, como o próprio nome já diz, são 6 países: Alemanha, Bélgica, Países Baixos, representados pela Holanda, França, Itália e Luxemburgo. Esse bloco, essa comunidade, ela vai receber novos países ao longo do tempo até 1992, quando é assinado o Tratado de Maastricht, que é uma cidade holandesa e onde acontece uma reunião importante. A partir daí surge a União Europeia. A União Europeia é uma união econômica e monetária. Na aula passada, vocês viram no vídeo falando sobre os tipos de blocos econômicos. Então, uma união econômica e monetária é o bloco mais avançado, é o maior grau dentro dos 4 tipos de blocos que nós temos. Se você não assistiu esse vídeo ainda, você pode clicar no card aqui em cima ou dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem um link para você poder se informar com relação aos tipos de blocos econômicos. Então, a União Europeia é uma união econômica e monetária. Como o próprio nome já diz, ela adota uma moeda única chamada euro. E 19 países do bloco já utilizam essa moeda. Quantos são os países que compõem a União Europeia? Em 2013, também agora em 2019, são 28 países membros. Mas tem uma notinha aí, olha só. Nós sabemos que o Reino Unido está no processo de saída da União Europeia, tá? Então esse é um fato importante, porque no momento que eu estou fazendo essa aula, o Reino Unido ainda pertence à União Europeia. Mas daqui a alguns dias, no dia 29 de março, ele vai sair por completo. Então os livros não vão colocar mais o Reino Unido dentro da União Europeia. Então aqui eu tenho 28 países membros, daqui para frente vão ser 27. Mas, como eu disse no vídeo anterior, quando você estuda blocos econômicos, você precisa estar atualizado. Então, não sei quando você vai assistir esse vídeo, se vai ser agora em 2019 ou se vai ser lá na frente, mas caso você esteja assistindo esse vídeo em 2020, 2021, lá na frente, atualize, dá uma olhada, pesquisa aí quantos países pertencem à União Europeia, porque pode ser que esse número aumente, né? Alguns países têm
interesse em entrar, outros de sair, então fique atualizado com relação a isso. Então, agora em 2019, são 28 países membros, mas o Reino Unido está para sair, ok? Quais são os países com maior participação econômica dentro da União Europeia? São 3, Alemanha, França e Holanda. São os países que têm o maior poder econômico dentro da União Europeia. Um fato marcante da União Europeia são as profundas diferenças socioeconômicas. Enquanto nós temos países como Alemanha, França, Holanda, Bélgica, existem outros países pobres, países ali do leste europeu, que enfrentam sérias dificuldades econômicas, desemprego e muitos outros. Então, essa disparidade econômica que existe dentro do bloco tem causado muita tensão entre os países membros. E isso foi uma das causas para a saída do Reino Unido do bloco. Mas, sobre a saída do Reino Unido, nós vamos ter um vídeo especial falando somente sobre esse assunto, ok? E a União Europeia enfrenta também problemas com as migrações. Como eu disse, essa disparidade econômica que ocorre dentro do bloco faz com que a população que vive lá no leste europeu, né, que são os países mais pobres, migrem para a Europa Ocidental, né, que é onde se localiza os países que apresentam a melhor economia. E isso tem causado sérias críticas da população desses países e até mesmo a permanência no bloco econômico, né, já que sem essa livre circulação de pessoas, né, não haveria problema com as migrações na Europa Ocidental. Você não pode estudar a União Europeia sem falar sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, sobre esse assunto nós vamos falar no próximo vídeo, porque é um assunto que merece atenção exclusiva. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!